Bom, eu era monge, né? Eu era um religioso e o André era bibliotecário lá no mosteiro. E certo dia eu andando pelo mosteiro com outro monge e vi o André. Ele estava no teatro e eu andando e ele virou e me cumprimentou, um sorriso. E assim, acho que no momento foi um encanto assim que eu senti por ele, né? Mas eu tinha minha vida, eu era feliz como religioso e não pensava em, né, em namorar, em ter um relacionamento, porque eu queria dar continuidade à minha vida religiosa. Só que aos poucos nós somos assim, tendo uma relação de amizade, de trabalho, né, no próprio mosteiro, que eu assumi uma função de trabalhar com ele na biblioteca. E isso, os nossos laços foram se fortalecendo e o meu encanto foi aumentando. Isso. E assim, não tinha como fugir, não tinha como deixar de não se apaixonar por ele, né? É. Isso foi, você nos perguntou, né, sobre quanto tempo, né? Isso foi em 2004. Do religioso achar assim, é pecado que eu sinto, alguma culpa, não. Isso nunca, porque acho que o sentimento, né, que eu tinha e tenho, né, é amor. Então, culpa de quê? Eu acho que eu posso dizer conflito tive quando foi o momento da escolha de sair da vida religiosa para viver com ele, porque eu era feliz na vida religiosa, eu não pensava em sair. Então isso foi o momento assim de uma escolha. E toda escolha ela tem, né, um lado que é dolorido. E então acho que foi isso assim, esse o único momento que eu tive esse conflito, vamos dizer assim, foi na escolha. Mas a partir do momento que eu vi que sendo religioso eu não poderia viver com ele, né, é, então eu vou deixar de ser religioso porque o que eu quero é ser feliz com ele, eu quero construir uma vida dois. Um percurso que considera um esforço do casal. É isso que eu quero dizer. Que essas coisas elas aconteceram, coisas que são muito boas pra gente, a partir de um desejo do casal. E então, partindo do princípio que desde sempre a gente já começou a pensar num projeto, um projeto a dois, então essas conquistas têm a ver com um projeto a dois, e até o momento que a gente tomou a decisão de fazer um contrato de união estável. Né? Que esse contrato de união estável, na verdade, ele vem também como ele resulta desse projeto a dois, né? E nós fizemos um contrato de união estável em 2012, no dia 10 de outubro de 2012, que é um dia bastante simbólico para a gente, porque é a data que remete ao primeiro dia que nós nos beijamos. Aí, quando foi em dezembro, nós fizemos uma comemoração, né, com amigos, familiares, mas somente no ano passado, no dia 28 de setembro de 2013, é que nós de fato nos casamos, né, no civil, como se diz popularmente, né? Então, o casamento civil ele ocorreu no ano passado. Então, na verdade, essa decisão pelo casamento civil, a gente percebeu a partir das pesquisas que nós fizemos também e da tentativa de entender, então, o que representaria para a relação um casamento civil. A leitura que a gente fez na época é que com o casamento civil, nós, por exemplo, precisaríamos nos explicar menos. É até ao contrário um pouco, né? Se de um lado algumas pessoas acham que a partir do casamento civil elas devem uma explicação social, por exemplo, meu nome mudou, agora eu sou casado e não mais solteiro, então isso muda na minha documentação e nos cadastros que eu possuo, numa série de coisas. Pelo contrário, pelo menos a compreensão que a gente tinha na época, que a gente tem ainda, é que o casamento civil ele facilitaria uma série de coisas, né? Uma série no âmbito civil e do exercício de parte da nossa cidadania, nós não precisaríamos nos explicar tanto. Então esse foi o primeiro motivo. E dois exemplos muito práticos dessa decisão do casamento civil. Primeiro, colocá-lo como dependente no meu trabalho é um ponto. Não que eu não poderia colocá-lo na situação da união estável, mas na união estável, o processo todo que eu precisava constituir para colocá-lo como dependente, eu precisaria ter testemunha, uma série de documentos adicionais que no casamento civil teve o mesmo efeito de uma relação hétero. É automático, né? É simplesmente automático. Então, para a gente foi muito importante nesse sentido. Segundo ponto, eu não perderia o gostinho em hipótese nenhuma e isso tem a ver com essa cumplicidade, a relação amorosa que nós temos, de ter o gosto de ter o nome dele
no meu nome também, né? Então eu fiquei muito feliz, né? O meu nome, eu sempre gostei do meu nome, mas meu nome era André de Araújo. E agora eu me chamo André Vieira de Freitas Araújo. Então a gente não abriu mão, porque é isso, é um direito, é o exercício do direito e o mais importante, é a materialização desse direito, porque o direito ele não pode só estar no papel, ele tem que estar na vida, né? Ele tem que estar no nosso exercício cotidiano e, acima de tudo, numa relação amorosa. Então, esse foi o segundo motivo. Eu penso que o casamento ele vale a pena sim. Ele vale a pena sim porque nós podemos constituir e dar um grande passo para a nossa história. Um passo para a história das relações homoafetivas. Então, eu penso que o casamento ele tem esse valor, que para mim ele tem um valor histórico nesse tempo presente que a gente vive hoje, né? Sim, que é a adoção, né? Isso, a princípio era um sonho meu. Eu não era para ser religioso, era para ser pai, né? E assim que nós nos casamos, eu comecei a trazer esse assunto na nossa relação. A discutir mais com o André era mais resistente assim no começo, né? Mas como? Eu nunca pensei em ser pai. Eu falei, mas um dia você passa Eu a brincava pensar. com ele, olha, a única coisa que eu sempre pensei em fazer uma tese, escrever um livro, né? Mas ser pai, né? E eu sempre vi isso de uma forma tranquila, sabe? Faz parte do casamento. Eu falava para ele, André, faz parte do casamento, faz parte do meu desejo de construir uma vida com você. É ter um filho, né? Um não, dois, né? E vamos começar a culpa, não deixa ele assustado. e acho que fomos amadurecendo essa ideia, né? E conversamos muito, já tem um tempo, né, que a gente já vem discutindo isso. E hoje a gente já tem essa papelada correndo, né? Vamos dizer assim, na justiça, a gente já está entrando na fila de adoção. E eu espero que em 2015, final de 2015, já tenha aqui a nossa bebezinha, né? Que eu acho que faz parte, né? Faz parte do nosso casamento, do nosso amor, né? Nossos pais, assim, eu acho que pai e mãe que tem uma postura presente na vida do filho, percebe isso, né? Desde cedo, percebe as questões ligadas à orientação, né, sexual. Então, com os meus pais sempre foi muito tranquilo. E quando o João Carlos começou a fazer parte da minha vida, eles acolheram ele como um grande amigo, né? E com o tempo começaram a perceber que a nossa relação era uma relação especial, que havia muito mais do que uma amizade. Então, ao invés de teorizar sobre isso e anunciar numa mesa, a gente começou a fazer um movimento diferente, que era trazer os nossos pais e os meus irmãos e a família dele para o nosso cotidiano. Então, por exemplo, vamos marcar um bolo, um chá, um café, uma viagem. O que eu estou querendo dizer é, a gente sempre pensou num processo de naturalização disso. Então, desde o início foi muito natural, no processo foi muito natural e hoje mais ainda. Hoje eu posso dizer a vocês que eu acho que é a melhor fase, porque como nós estamos casados, né, e meus pais e parte da família do João Carlos também participou do nosso casamento, então é de fato uma aceitação plena, uma vez que eles sabem, porque eles participaram de todo esse processo. Então, se num primeiro momento isso gerava dúvidas, mas sempre com uma relação de respeito, hoje as coisas são colocadas de uma maneira muito explícita e eles acompanham, né? Então, de modo que assim, a relação que nós temos é uma relação estritamente familiar, como qualquer outro casal. Nós vamos almoçar na casa dos meus pais, pelo menos aí uma vez a cada 2 meses, pelo menos uma vez por mês os meus pais vêm aqui, o João Carlos ele cozinha muito bem, né? Ele faz coisas deliciosas para alegrar a casa, então ele serve minha família, ele pergunta o que eles querem comer. Então é uma relação, é isso que eu digo, uma relação amorosa, uma relação familiar como qualquer outra. E para minha família foi assim, foram 2 comunicados, né? Um que eu sairia da vida religiosa e o outro que eu iria namorar o André. Então, assim, como minha família achava a vida religiosa assim, uma clausura, você está afastado do mundo, você, né, poderia viver, ter outras experiências na vida. Então, quando eu falei que eu ia sair e que eu estava namorando o André, que eu apresentei o André, nossa, o André foi o salvador, o André... Este aqui é o Frederico. Ele quer participar. Ele quer participar também, ele faz parte dessa experiência amorosa também, o Frederico, então ele faz questão de participar. Né? Por isso que eu digo assim, eu acho que é um momento histórico nas relações homoafetivas no Brasil, que nós precisamos exercitar o olhar. Então, eu acho que quanto mais casais... E quando eu digo
os casais estarem juntos e assumirem essas relações, não necessariamente é levantar uma bandeira na rua, né? Até mesmo porque nós, no nosso relacionamento, nunca fez parte da nossa relação uma questão tão partidária, exacerbada. A nossa forma de exigir o respeito e de demonstrar que é um direito adquirido, que deve ser vivenciado, é nessa atitude integradora. Chamar a família, chamar os amigos, vamos nos casar. Então é a nossa voz. Acho que cada casal homoafetivo tem que escolher a sua voz, né, e expressar isso de uma forma. E aí eu acredito que efetivamente o casamento civil, né, o exercício desse direito, o direito à felicidade, que seja em uma relação homoafetiva, né, uma relação hétero, ou qualquer forma de relacionamento, né, pensando que as questões de gênero elas são muito plurais, para além de um casamento homo e hétero, né? O que eu quero dizer, trocando em miúdos, é que o casamento civil ele é uma forma de cuidado com o outro. Então, devemos nos casar, é isso.